Bem-vindos! Estamos começando mais um Te Convido! Desde já agradeço o seu carinho, a sua audiência, de dar aquela paradinha para espiar tudo que nós temos aqui hoje. Sabe que o autismo, ele ainda é um tabu, gente. E olha, falando a verdade, um tabu grande. Hoje eu recebo o Dr. Vanderlei Cerqueira, que vai falar deste assunto. Junto, eu recebo também uma avó de um autista, que é a Regina Célia, que ela vai falar como é a convivência e o dia a dia. Redes sociais. Vocês já pararam para pensar que são inúmeras as pessoas que chegam a se deprimir com as redes sociais? Camila Silveira, que é estrategista de negócios de redes sociais, e a coaching e psicóloga Cássia Irias vão falar sobre as intenções e interações nas redes sociais. E para fechar com chave de ouro, que tal uma receita de dar água na boca? Coxinha, quem não ama? Eu adoro. Então não saia daqui, porque o Te Convido tá muito especial. Te Convido com Roberto Rabelo. Apoio Cultural, Plano e Arte, Móveis Planejados e Marcenaria. O programa de hoje daria tantos outros programas, mas hoje a gente recebe aqui o relato de uma avó de duas autistas que, olha, vou te falar, a gente vai ter cada relato, gente, com certeza de muito amor. Para isso, eu recebo a avó Regina Célia. Seja muito bem-vinda ao Te Convido, viu? Prazer em recebê-la. Muito obrigada. E para falar sobre esse assunto que envolve tanto tabu, preconceito também, eu recebo o Dr. Vanderlei Cerqueira. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, principalmente que eu sei da sua agenda, né? Obrigado pelo convite de todos vocês. Agora, doutor, para começar, eu tenho algumas perguntas aqui. O senhor que é neurologista e especialista em neurocirurgia há mais de 35 anos, né? Um número significativo aí, mais de 3 décadas. Para a gente dar uma espanada, né, para o público de casa, o que é o autismo, Dr. Vanderlei? O autismo ou o autista geralmente é um déficit de comunicação que uma criança apresenta. Geralmente a criança tem uma dificuldade de socialização. O comportamento, geralmente, ele é um comportamento, a criança apresenta um comportamento restrito e geralmente estereotipado, ou seja, sempre repetindo as mesmas coisas, e que às vezes ele não tem a grande interação com pessoas, com o ambiente, não expressa emoção. O próprio termo autismo significa estar embotado sobre si mesmo, estar dentro de si mesmo, estar naquele mundo que é só seu. Tá? E às vezes ele não reconhece expressões faciais, às vezes não reconhece pessoas, não interage às vezes com a própria família. E isso gera várias manifestações. Tanto é que a gente não usa só o termo autismo ou autismo. É um transtorno de um espectro autismo. Transtorno do espectro autista. Ou seja, existem vários sinais, vários sintomas que, se eu citar um por um, nós vamos ficar a manhã toda. Acredito. Mas eu tenho principalmente a dona Regina, que está aqui do meu lado. Que linda, por sinal. Ela já conversou um pouco comigo, então ela vai falar para vocês esses sintomas, essas manifestações que as duas netas delas apresentam. Uma mais, outra um pouquinho menos. Então eu deixo essa manifestação que eu sei, mas eu deixo para a dona Regina de uma forma espontânea ela relatar isso para vocês. Fique à vontade, dona Regina. Que prazer ter a senhora aqui, uma avó que se dedica ao neto. Eu confesso que eu estou emocionado porque eu fui criado por vó, né? Então, ver os olhos da senhora brilharem por ter duas netas em casa, o amor é grande, né, dona Regina? E o segredo para cuidar do autista é amor e paciência. Muita paciência e muito amor. E tudo isso que o doutor falou, eu vi e vejo no dia a dia. A interação social, a irritabilidade, a não perceber as pessoas, não interagir com as coisas. Tudo complica no autismo, tudo é mais grave no autismo. E se não tiver paciência,
e tolerância, você não consegue lidar com o autismo. Como foi para a senhora e até para os pais, né, descobrirem que tinha um autista dentro de casa? Só coloca o microfone bem pertinho assim para a senhora falar. Eu vou resumir, Por favor. porque o negócio... Sim. Então, nasce 2 bonecas, as coisas mais lindas do mundo, mas eu sou vó, tá? Então Sim. são lindas pra vó. Então, E nasce aquelas crianças e parece que tá tudo bem, parece que tá tudo normal, dali a pouco começa. Você vai numa festa, aquela criança berra, chora, aí você vem embora, depois não olha no olho. a partir de que idade vocês começaram Olha, a que nós perceber? começamos a perceber mesmo dos 2 anos. 2 anos. Com 2 anos de idade que a coisa ficou mais visível. Mas o diagnóstico só veio aos 5 anos. Aos 5 anos? É. Por quê, doutor? Isso ainda traduz uma ignorância, vou usar a palavra até do próprio meio médico. Tá. Tá? A gente tem que ter conhecimento de tudo isso. E presta bem atenção, nós temos numa criança uma coisa que chama-se crescimento. Ela falou que as netas eram belas, eram perfeitas, não tinham nada. Mas o mais importante é a gente poder avaliar o que chama-se desenvolvimento. Então, quando uma criança começa no desenvolvimento, ela vai sustentar a cabeça, ela vai sentar, ela vai engatinhar, ela vai balbuciar. Como qualquer outra criança. Como qualquer outra criança, vai começar a emitir algumas palavras. Então, se o pediatra não estiver atento e passar isso para... Porque o feedback da família vem, o retorno da família vem. Mas se o pediatra não estiver atento a tudo isso, aos sinais. Passa. E aí, tem um segundo profissional, geralmente são os neuropediatras, que eles já são mais especialistas. Mas sempre ouvir a família. Isso é fundamental. Só a partir do momento que você ouve a família, você tem conhecimento, você leu, você estudou, você associou tudo isso, você vai fazer um diagnóstico. E aí você vai dar uma orientação para a família. Então isso de chegar aos 5 anos, e às vezes o profissional fala, não tem nenhum probleminha. Traduz o desconhecimento do profissional. É o profissional que não sabe. Você leva a criança no... Só pertinho o microfone. Você leva a criança no médico e fala tudo que você está vendo de estranho. O médico, não tem nada, vocês estão preocupados à toa, tal. Aí você vai para outro. E tinha essa fala de vocês, pais, avós? Sempre ficou falando pro médico, olha, ela é estranho o comportamento dela, é esquisito o comportamento dela, esse comportamento não tá normal. Não, calma. Não verbal. As minhas netas são não verbal. Não tá falando com 3 anos? Põe na escola. Aí você coloca na escola. Aí coloca na escola tudo e nada. Com 4 anos, o médico vira pra você e diz assim, vamos pôr numa fono. Aí você põe na fono e nada. Aí com 5 anos de idade, um psiquiatra fez 5 perguntas pra mim. Certo. Pra mim não, né? Pros pais. É que eu tô sempre junto. É que a senhora convive, né? Tô sempre junto. Aí as 5 perguntas foram, olha no olho, como é o sono? Como é a fala? Então, elas não olhavam no olho, sono comprometido, no caso das minhas não verbal, porque como é um espectro, muito autista fala, não é? Sim. É um espectro. Então, e a irritabilidade, a interação social, aí o psiquiatra falou, autismo. Aí você olha para ele e diz, aí? o que eu faço com isso? E aí? O que você faz com essa informação? Aí fica todo mundo, a mãe das gêmeas é psicóloga, ela viu todo mundo em depressão, todo mundo triste, 1 ano de luto, sem saber o que fazer e tal. Aí ela fala, mãe, esse luto é normal, a gente vai chorar mesmo, porque são 2 bonequinhas, você já pensa no futuro. E é o desconhecido, né, doutor? Totalmente. É o desconhecido. Isso porque cai no grupo de patologias raras. Não é comum isso, tá? Não é o dia a dia. E quantas vezes fica esse empurra. Tá? Então, por isso que a gente sempre tem que ter anamnese. O que é anamnese? É a informação. Se a criança não dá informação direta, é com a família. E o médico tem que saber escutar. O pediatra tem que saber escutar, o neuropediatra, o neurologista, eventualmente o psicólogo, o psiquiatra. Olha, assim, são vários profissionais. E, inclusive, às vezes a criancinha está crescendo, a professora da creche também vê que aquele comportamento não é o adequado. Chama os pais,
vamos conversar, vamos indicar um profissional que tenha um conhecimento lá no meio ambiente, lá naquele bairro, da minha região. Tem um neuropediatra? Vamos levar. Tem um psiquiatra? Vamos levar. E aí todo mundo faz um diagnóstico. E aí tem um grande problema que eu discordo com a dona Regina. Não é um luto. Ela não morreu. Não, mas para aceitar. Pois é, mas é aquilo que a gente... Porque dói, tá presente. Né? Você não perdeu. Tá presente. Então é uma melancolia. Melhorou. Tá? Luto, a pessoa já foi. A melancolia, a pessoa está presente. Então você fica, a família, também com depressão, a família se desestrutura às vezes, tá? Totalmente, né? A escola não interage, tem essa coisa de preconceito que vai começar lá na creche. E aí, como eu falei anteriormente, até com o senhor, a gente fala tanto da empatia, né, num momento como esse, e que a gente vê a falta. Continuando aqui com a dona Regina, a senhora fez a descoberta, houve o diagnóstico. Elas têm quantos anos atualmente, dona Regina? Agora estão com 11 anos. 11 anos. Como é que tem sido essa fase? Quando a senhora vai, por exemplo, ao supermercado, que dá uma saidinha a um parque, como que é o olhar da sociedade? Preconceito tem mesmo. E eu vou dar um exemplo numa quadra. Por favor. Estava com as gêmeas na quadra, eu, a mãe, a tia, tudo na quadra com as gêmeas e tal, e tinha umas crianças jogando bola, tipo 16 anos, 15 anos, por aí jogando bola, adolescente. Aí a minha neta escapou da minha mão e foi correndo pegar a bola. E eles ficaram muito bravos. Então falta o quê? Informação. E a escola é fundamental para isso. A escola tem que mostrar isso, mostrar as diferenças. Por isso, a inclusão. Eu falo mais do que isso, gente. Não só a escola, mas você pai, você mãe que está aí em casa assistindo o Te Convido. Obrigado pela sua audiência e obrigado pelo teu carinho. Mas você também faz parte, né, neste processo de ensinar os seus filhos, né, de ensinar esta geração que está por vir a ter um comportamento realmente de empatia, de amor, de entender o próximo. Porque quando a dona Regina fala o sofrimento interno que tem da família, a família, na verdade, ela sofre por conta de saber os preconceitos que esses filhos vão sofrer. Tô falando bobeira, dona Regina, doutor? Não está falando, mas eu vou resumir uma única Fique à palavra. vontade. O que falta é conscientização das pessoas. Tá? As pessoas que estão ao redor. Tá? E esse papel que vocês fazem na mídia, de divulgar, de mostrar ciência, de mostrar patologias, isso é importantíssimo, que todo mundo vai aprendendo. Vide o exemplo da Covid-19, ninguém sabia, nem nós médicos sabíamos direito. Hoje em dia, se eu conversar... nem como lidar, né? Nem como lidar. Então, hoje em dia, se eu esclarecer, se eu bater naquela mesma tecla que o autismo é assim, que não pode ter preconceito, que é uma criança que tem o seu déficit, tem as suas limitações, precisa do amparo, precisa da paciência das pessoas, aí as coisas vão se diluindo, tá? Por isso que a conscientização é fundamental. Por isso que existe, nós estamos chegando no mês de abril agora, tá? A própria ONU caracterizou o 2 de abril, o Dia Mundial da Consciência. E é esse mês agora. Esse mês está chegando. Da consciência do autismo. O Brasil também tem isso, a consciência do Dia Nacional do Autismo. Então lá, vamos fazer palestras, vamos chamar grupos, vamos difundir na mídia, vamos fazer corridas em prol dos autistas, chamando a atenção da população de rua. A população de rua, assim, o transeunte passando no dia a dia. Vamos ver filmes, vamos citar livros. Pode colocar um personagem dentro de uma novela? Isso tudo é importante. A conscientização no dia a dia. Agora, doutor, são tantos desafios, né? Desafios também quando chega na parte da sexualidade. Como é que lida, doutor? A criança ela tem uma imaturidade, não deixa de ter. A inocência. Tem a inocência, tem maturidade. Ela vai crescendo, ela vai passar os seus anos, ela vai ficar adulta. Essa imaturidade não vai melhorar. Feliz ou infelizmente não vai. Claro que tem exceções.
porque um grande número dos autistas, eles são dependentes dos seus familiares. E a família também pergunta para si mesmo, a dona Regina também, com certeza, ela se pergunta, e quando eu não estiver aqui, quem vai cuidar deles? Então, essa conscientização, essas leis que são feitas, essa difusão da mídia, isso é tudo importante, porque o autista, um belo dia ele vai ser adulto, ele pode até ter uma evolução boa, tá? Com todos esses profissionais que possam ajudar. Ele vai querer trabalhar? Alguém não ajuda. Ele vai querer morar sozinho? Alguém não ajuda. Ele vai querer estudar bem, quer evoluir? Alguém não vai ajudar. E todos nós vamos evoluindo na idade, ou seja, vamos envelhecendo. E aí? Pois bem, vocês viram que é um assunto que realmente dá tantas outras pautas, né? Porque se estende mesmo, são muitas dúvidas, né, dona Regina? A senhora quer aproveitar o momento e fazer alguma pergunta para o doutor? Ah, sim, eu vontade. tenho uma pergunta muito importante. Quer dizer, todas as perguntas que envolvem minhas netas são importantes. Mas, dentre as 10 que eu pensei, uma preocupa. Qual? Educação. Escola normal ou escola especial? Muito bem. Mas eu vou explicar o porquê dessa pergunta. Tem o pai, a mãe, a tia, eu, a outra avó, todo mundo não concordamos em colocar numa escola especial. Por quê? A criança já convive com autista nas terapias. Aí vai conviver na escola normal com autista, ela não vai saber lidar com criança normal. Verdade. Normal não, típica, né? Porque ninguém é normal, tá? Então, criança típica. Então, eu pergunto pro doutor, qual o seu conselho? Normal, uma escola normal, que fala em inclusão, mas não é uma realidade, ou escola especial para autista? Se existem leis hoje que protegem o autista, que dá suporte para a família, dá medicação, dá instrução e orientação, nós não podemos esquecer que a nossa estrutura educacional não tem tudo isso. Então, se eu tenho um professor na escola lidando com 30 ou até mais crianças dentro de uma sala de aula, e o autista não vai acompanhar essas outras crianças, a professora, a realidade, ela não vai poder dar atenção especial para esse autista que está junto com as outras crianças, ditas, entre aspas, normais, tá? A minha orientação, aí é uma noção meia de um sonhador, é ter às vezes um professor junto num grupo de escolas normais, a professora está dando o assunto, a criança ela vai interagir a mais ou a menos, mas tem um tutor, um cuidador, um professor junto. Isso é o correto. Não é real. Não é a realidade. Nós somos pessoas pobres, porque o autista não acomete só rico, acomete todas as raças, e depende, todas as classes sociais. Então imagina você lá num sertão do Brasil, numa periferia de São Paulo, você não tem esses profissionais à disposição. Então o que vai acontecer na prática? Às vezes a criança vai ficar desassistida sem cuidadores. Segundo, a praticidade da família, porque a família também tem que sair para trabalhar, tem que ter o sustento. Então, tem escolas especiais, aí a escola especial vai ajudar não só a criança, mas vai ajudar a família também. Muito bem, doutor. Desculpa, pode continuar. Então eu acho que é um assunto bastante polêmico. Quisera que todas as crianças autistas estivessem numa escola normal com um tutor ao seu lado. Muito bem. A senhora tem alguma consideração? Eu ficaria com vocês aqui a tarde inteira falando sobre esse assunto, até o dia inteiro, porque tem muitas dúvidas de fato, mas infelizmente na TV a gente tem tempo, né, doutor? Mas eu gostaria muito de desbravar mais vezes este assunto, porque é preciso, é necessário. Eu não aceito, Roberto Rabelo, eu não aceito a desinformação onde nós vivemos numa das maiores capitais do mundo, que é São Paulo. Então eu não aceito preconceito, eu não aceito esta não aceitação com o diferente, principalmente, doutor, porque hoje em dia nós temos redes sociais. As pessoas passam tanto tempo nas redes sociais, tudo aqui no celular, passando memes, passando bobeiras, passando os assuntos desnecessários. E por que não mostrar esta realidade de forma ampla, bonita e que a gente pode sim aceitar e conviver com respeito?
Eu acho que tudo está na palavra preconceito, porque não tem conhecimento. E o preconceito não é só contra o autista, é preconceito contra a raça, contra a sexualidade, N coisas. Então, a partir do momento que todo mundo tem um certo conhecimento, não é ficar só lá no celular, porque as pessoas vão ler algumas frases, ou seja, eu uso um termo que não é meu, tá? As pessoas vão fundo, muitos conhecimentos, mas no raso. Bem pouquinho. Exatamente. Então eu acho que aquilo que eu falei, a conscientização da população, com livros, com filmes. Hollywood já colocou vários filmes. Vários que inclusive tá passando aqui durante a nossa conversa, tá passando até alguns trechos aí para te inspirar. Tá, tem filmes, por exemplo, com Tom Cruise. Com Dustin jovem, Tom Cruise jovem. Então, o Dustin Hoffman tem aquele filme chamado Rain Man. Que é maravilhoso. Que é um filme de 1988. Tem filmes mais recentes. Tem livros. Tem Google, doutor. Isso. Tem o Google para procurar, mas não vai... vai fundo, não fica no raso. Mergulhe. Interage com as outras pessoas. Existem hoje grupos de familiares que trocam experiências. Existem, usar a palavra, clubes ou associações, né? E o próprio governo está dando esse apoio. Na mídia hoje nós vemos que saiu uma lei do nome de um filho de um apresentador, que ele pode ter uma carteirinha própria, ele é um autista, vamos respeitá-lo. É a Lei Romeu Mion. A Lei Romeu Mion. Tá? Doutor, nosso 2020. programa, olha, nossa pauta está chegando ao fim, mas eu quero que o senhor fique à vontade para falar algo que de repente eu não perguntei e que o senhor ache pertinente. Fique à vontade. Eu sempre vou bater nessa tecla, conscientização. Isso eu acho mais importante. Por isso que eu acho que vocês da mídia, tá, fazem essa difusão de informação. Com o relato da dona Regina, que é um relato da vivência do problema, do sofrimento do problema, com as lágrimas que ela tem no dia a dia, né? Sozinha lá, enquanto as crianças estão dormindo, ela tem as suas lágrimas, como os pais também têm. Vamos compartilhar tudo isso, vamos conscientizar, porque todos nós precisamos ser felizes como ela quer, as netas dela. Que lindo, né? Dona Regina, como agradecer a senhora, mesmo com as dores e delícias que a senhora tem, né? E estar aqui com a gente, ao doutor, né? Que gentilmente também veio, agradecer a Drica, a assessora, que também está aqui com a gente hoje, acompanhando o doutor Vanderlei. Sem palavras, mesmo por este momento, porque este mês é o mês do autista e que a gente possa ficar consciente, buscar informação, buscar de fato o conhecimento. Tá? E eu tenho certeza que aí desse coraçãozinho tem tanta felicidade, né? Tem as labutas que fazem parte do dia a dia, mas tem os prazeres também de conviver com esses dois anjos na Terra, né, Dona Regina? Puros. Coloca o microfone aqui, isso. Anjos puros, que têm amor verdadeiro. E olha bem para aquela câmera ali, para quem tá em casa, deixa uma mensagem, aquela mensagem do fundo do coração que a senhora tem com o microfone bem aqui. Vai lá. Bom, a minha mensagem para o pessoal de casa é procurar conhecer mais o assunto, para respeitar mais essas crianças autistas. E o segredo para os familiares é amor, paciência e tolerância, porque alegria eles nos dão sim, muitas. Que linda, que Deus abençoe muito, viu? Obrigada. Abençoe muito a senhora, a casa da senhora, essa rosa é para representar realmente o amor que a senhora está passando aqui pra gente. Tá, muito obrigada. Muita felicidade pra senhora e para todos os familiares. Obrigada. A gente, como é bom quando a gente pode ajudar de fato, né? Eu espero que esse programa esteja fazendo exatamente isso com você. Te ajudando aí do outro lado, porque afinal de contas, juntos somos muitos, né? E buscando esse conhecimento, a gente melhora não só o mundo, mas a gente mesmo. Muito obrigado ao Dr. Vanderlei, que esteve aqui com a gente. Obrigado a vocês, estou à disposição. A senhora também, que é linda, maravilhosa, grande avó, viu? Muito obrigado, viu, Dona Regina? E olha, continue aqui com a gente, porque o papo aqui ainda vai rolar solto, porque nós vamos falar sobre redes sociais. Acabei de falar, né, a respeito da importância que as redes sociais hoje em dia têm, até quando a gente espalha coisas boas, a gente vai falar sobre mundo virtual, então não saia daí, te convido.